Pensa só, desde o ato de comprar um simples café até fechar um grande contrato, muitas das nossas promessas do dia a dia são na verdade governadas por um conceito jurídico central. O nome dele é obrigação. E é essa ideia que muitas vezes de forma silenciosa acaba estruturando boa parte das nossas interações. Bom, para entender isso melhor, a gente vai mergulhar nesse universo. Primeiro vamos ver o que é uma promessa jurídica. Depois, como um acordo é cumprido direitinho e, claro, o que acontece quando as coisas dão errado. Também vamos explorar obrigações que não envolvem só objetos e, no final, amarrar tudo para entender por que isso é tão importante no nosso cotidiano. Então, vamos começar pelo começo. O que será que transforma um combinado qualquer, um simples acordo, em algo que a lei leva a sério, uma promessa com peso jurídico? Para guiar a gente, vamos usar uma pequena história. Essa é a grande questão, né? E para respondê-la, vamos conhecer nossos personagens, a Ana e o Bruno. Eles acabaram de fechar um negócio bem simples, a venda de uma bicicleta antiga. Do ponto de vista da lei, o acordo entre eles é muito mais que uma promessa. É o que chamamos de obrigação. É como se, a partir daquele momento, uma corrente jurídica invisível passasse a conectar a Ana e o Bruno. E o mais interessante é que toda obrigação se divide em duas partes bem claras. A primeira é o elemento subjetivo, ou seja, o quem. Quem são as pessoas envolvidas? O credor, que tem o direito de exigir algo, e o devedor, que tem o dever de cumprir. A segunda parte é o elemento objetivo, o que. Qual é a ação combinada? A prestação, como diz o direito. E olha que curioso, na história da Ana e do Bruno, os dois são credores e devedores ao mesmo tempo. A Ana é devedora da bicicleta porque precisa entregá-la, mas ela é credora do dinheiro. Com o Bruno a mesma coisa, só que ao contrário. Isso mostra que esses papéis não são fixos, depende de que lado do acordo a gente está olhando. Certo? Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos ver como as coisas deveriam acontecer no mundo ideal. Ou seja, como se chega ao cumprimento do acordo que os advogados chamam de adimplemento. No cenário perfeito, o caminho é bem simples e direto. Tudo começa com o acordo, claro. Depois vem a execução. A Ana entrega exatamente a bicicleta combinada. Em seguida, o pagamento. O Bruno paga o valor certinho. Quando tudo isso acontece, pronto, a obrigação foi cumprida e aquela corrente jurídica invisível se quebra. E aqui entra um detalhe fundamental, o chamado princípio da especificidade. O que ele quer dizer? Basicamente, se o Bruno combinou de comprar uma bicicleta vermelha antiga, a Ana não pode chegar e entregar uma mountain bike novinha, mesmo que ela seja mais cara. O combinado era aquela bicicleta específica. Mas a gente sabe, nem sempre as coisas saem como planejado. Então, e se a promessa for quebrada? Vamos explorar agora o que acontece quando a obrigação não é cumprida. Vamos imaginar uma primeira complicação. E se, antes da Ana conseguir entregar a bicicleta, acontece um acidente inevitável? Uma tempestade forte destrói a bicicleta. E aí, quem fica com o prejuízo? Nesse caso, a lei é bem clara. A perda da bicicleta não foi culpa da Ana, foi um evento da natureza. Sendo assim, aquela corrente jurídica que ligava os dois simplesmente se desfaz. A obrigação é resolvida. Ninguém deve nada a ninguém. Ok, agora vamos mudar um pequeno detalhe na história. E se a bicicleta não foi destruída por uma tempestade? E se a Ana foi negligente, descuidada e deixou a bicicleta na chuva até enferrujar e estragar? Quando a culpa entra na jogada, a história muda completamente. Como a perda foi por negligência da Ana, ela agora tem a responsabilidade de compensar o Bruno. E não é só o valor da bicicleta, não. Ela precisa pagar o equivalente mais o que chamamos de perdas e danos. Essa distinção é muito importante. Uma coisa é a bicicleta específica da Ana, que é uma coisa certa. Outra coisa seria se ela tivesse se comprometido a entregar uma bicicleta do estoque da loja dela. Isso seria uma coisa incerta. E por que isso importa? Porque para uma coisa incerta, existe uma regra no direito que diz que o gênero não perece. Ou seja, mesmo que uma bicicleta do estoque estragasse, a Ana ainda teria que entregar outra. Até agora, falamos muito sobre entregar objetos. Mas as obrigações vão muito além disso. Elas também podem ser sobre fazer alguma coisa, ou até mesmo sobre não fazer. É o caso da obrigação de fazer. Aqui a promessa é a execução de um serviço. Imagina que, em vez de vender a bicicleta, a Ana contratou o Bruno para pintar um mural. A obrigação dele não é dar algo, mas sim fazer algo. E existe também o contrário, a obrigação de não fazer. Nesse caso, a promessa é uma abstenção, é se comprometer a não realizar uma ação. Por exemplo,
O Bruno poderia concordar em não construir uma cerca no terreno dele que bloquearia a vista da casa da Ana. Ele está se obrigando a não fazer algo. Bom, depois de acompanhar toda essa jornada da Ana e do Bruno, vamos dar um passo atrás para enxergar o quadro completo. Afinal, por que esse conceito de obrigação é tão fundamental no nosso dia a dia? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, obrigações são as promessas que a lei protege e que estruturam a vida em sociedade. Elas sempre têm o quem e o quê. A lei também define regras muito claras para o sucesso e para o fracasso de um acordo, diferenciando o que é acidente e o que é culpa. E como vimos, elas podem ser de dar, de fazer ou de não fazer. No fim das contas, entender isso é entender a base da confiança que faz o comércio e os acordos pessoais funcionarem. E fica aqui uma reflexão. De quantas dessas correntes jurídicas invisíveis cada um de nós faz parte agora mesmo? Pode ser o contrato de trabalho, a assinatura de um serviço de streaming, a matrícula na academia. Elas são por toda a parte o tempo todo, garantindo que as promessas que fazemos uns aos outros sejam muito mais do que apenas palavras ao vento.